versículos de 5 a 8. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos. Semana passada o pastor Celso trouxe uma palavra que mostrou o surgimento dessa igreja, e essa igreja surgiu depois de um terremoto. E aquele terremoto abalou as estruturas do cárcere ali em Filipos. Paulo e Silas e aqueles presos não saíram do lugar, e a palavra de Deus foi pregada ao carcereiro, e aquele carcereiro se entregou a Jesus, a família se entregou a Jesus, eles foram todos batizados após terem sido salvos pelo sangue de Cristo, e a igreja começou com um terremoto, e foi implantada a igreja de Filipos. Irmãos, seguir a Jesus sacode a nossa vida, e a igreja de Cristo está aqui para, pelo poder do Espírito Santo, sacudir a vida desse mundo, esse mundo que dorme no sono espiritual. Quando os discípulos saíram de Jerusalém até Emaús, encontraram Cristo, estavam tristes, desolados, esqueceram a palavra de Deus, esqueceram as promessas de Cristo de ressurreição, e não reconheceram Cristo. Os seus olhos estavam como que fechados. E nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E esse mês a gente tem um tema, a igreja crescendo em multiplicar discípulos. São discípulos que multiplicam discípulos. E o nosso título para essa noite, baseado em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, é Discípulos de Jesus até o fim. O Senhor salvou você para você seguir a Cristo até quando? Até o fim. Até o fim da sua vida aqui na terra. E depois que você acabar a sua vida aqui na terra, você vai fazer o quê? Seguir Jesus na glória eterna, amém? Veja o que o Senhor, através do Espírito Santo, fala conosco. Veja o que ele disse aqui através de Paulo, aquela igreja que foi implantada dentro, a partir de dentro de uma prisão. Veja o que ele diz para a gente aqui hoje à noite. Filipenses 2,5, todos acharam, amém? Amém? Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte e cruz. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos aprender com a Tua palavra nessa noite mais uma vez. Já fomos tão abençoados aqui. Ouvimos tantas palavras, encorajadoras, testemunho. Queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo nesse momento. Fala ao coração da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a sermos discípulos de Jesus até o fim. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que essa palavra faz, ela salta para mim uma grande pergunta. A que a gente está seguindo? O que a gente está seguindo de verdade? Qual o modelo da nossa vida? O que a gente ocupa a nossa mente o tempo todo? O que nos preocupa o tempo todo? Com o que a gente está se ocupando? E a partir dessa memória, do sentimento que esses pensamentos nos trazem, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo bem, estamos vivendo felizes, somos essa igreja que de fato vai atingir a vida das pessoas, ou nós estamos com os olhos como que fechados? Paulo está fazendo um apelo à igreja. Ele diz: olha, por favor, se alegre no Senhor. E Paulo estava preso, irmãos, como eu já disse aqui outras vezes, estar preso para Paulo não é novidade. Paulo era um ex-presidiário por causa de Cristo, e agora ele está preso de novo por causa de Cristo, está encorajando a igreja. Olha, eu estou aqui preso, eu estou aqui em Roma, estou sendo escoltado pela guarda de honra do imperador, os pretorianos, e eu peço que vocês fiquem felizes, porque eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Eu queria evangelizar esses soldados, não tinha como evangelizá-los, a não ser ficando preso. Faltava esse grupo. Eu queria alcançar essas pessoas. E por que Paulo, preso, está feliz
como ele estava feliz antes em Filipos, ali naquela noite, naquela madrugada, enquanto ele e Silas louvavam a Deus e oravam, e Deus manda aquele terremoto pontual, que somente, como disse o pastor Celso, só abriu as celas e quebrou os grilhões. Por que Paulo estava feliz, irmão? Porque ele tinha um sentimento de Jesus. E ser discípulo de Jesus até o fim, a única maneira de ser discípulo de Jesus até o fim na nossa vida, e não olharmos os modelos desse mundo, os exemplos desse mundo, as ideias desse mundo, as reações desse mundo, é quando a gente tem o sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus que começa quando a gente encontra com Ele, e quando Ele nos salva pelo seu sangue, pelo seu grande amor, quando somos tocados pelo Evangelho. Eu quero deixar essa parte para o final. Mas eu gostaria de pensar aqui sobre 4 modelos na atitude de Jesus, que é o que Paulo está nos mostrando, que nos ajudam a segui-lo. São esses modelos que nós devemos seguir. No versículo 5 ele diz: tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo. Verso 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Então, o primeiro sentimento, o primeiro modelo que a gente aprende aqui no verso 5, no verso 6 principalmente, é que Jesus, ele não ostentou o seu poder, nem ostentou a sua divindade. Jesus não estava preocupado com a posição que ele tinha, não estava preocupado com a honra que ele tinha no céu, a glória dele. O modelo desse mundo nos leva para honras e glórias humanas, mas o grande Deus que se fez homem estava olhando aqui a sua missão. O sentimento de Jesus aqui é olhar a sua missão. Ele estava olhando a missão dele de Salvador. Quando Paulo diz: tende em vós aquele sentimento em Cristo Jesus, ele fala que Cristo, Jesus, essas duas palavras juntas falam daquele que foi escolhido para uma missão de salvação. A missão de Jesus era salvar. Ele não estava preocupado com ser Deus, em mostrar que era Deus, em mostrar poder. Os homens desse mundo, até religiosos desse mundo, querem mostrar poder e posição, mas o Senhor mostra a importância da missão de salvar. A grande coisa, a grande marca que a gente precisa aprender com Cristo é não estarmos nos arvorando em posição, mas felizes pela nossa missão. A quem você precisa salvar, a quem você precisa levar o Evangelho de Cristo, a quem a sua vida precisa alcançar com o poder de Deus, meus irmãos. Essa é a maneira de sermos discípulos até o fim, é ter o sentimento de missão. Qual é a tua missão com esse vizinho, com aquele morador de rua, que Deus manda você até ele? Essas pessoas que estão lá fora, vivendo uma vida vazia, sem salvação, e você, aquele que vai levar o Evangelho, você que vai viver o Evangelho, você que vai proclamar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela tem poder, ela estremece o mundo, quando ela tem o sentimento de Jesus. Não se olha na sua posição, mas ela olha para a sua missão. A segunda marca que a gente encontra aqui, o versículo, na sequência, versículo 7, Paulo diz que Jesus se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. Então a segunda marca é a marca do trabalho. Jesus foi modelo de serviço. E servir é perguntar para mim: como é que eu faço para cuidar do meu irmão? Como é que eu faço para cuidar dos meus amados irmãos que são mais novos que eu? Não sabe o que é interessante? Você está numa sala, quase sempre, hoje em dia, o pastor Celso, ele é muito jovem, mais jovem que eu, mas eu acho que o pastor Celso, às vezes, lembra que a juventude da gente passa muito rápido, né? E aí eu estou numa sala, quase todas as salas que eu estou agora, eu sou o mais velho. Quase todas as salas que eu estou agora, cronologicamente, sou mais velho. Isso não me incomoda, eu me sinto muito jovem. Ainda bem que hoje, cadê Edmilson? Está aí, Edmilson é mais velho que eu. Pelo menos aqui eu não sou mais velho. Mas isso também não nos incomoda, amados. É só para a gente descontrair. Mas o que é que eu posso fazer por você? Como é que eu posso cuidar de você? É isso que o Senhor Jesus fazia. Ele não estava preocupado em ser Deus, ele estava preocupado em servir. E a gente olha modelos na Bíblia de homens de Deus, como Eliezer, servo de Abraão, que estava preocupado em cumprir a missão do seu Senhor, e foi cuidar daquela missão, que era encontrar a esposa certa, dentro da vontade de Deus, para Isaac. Neemias, que foi chamado por Deus para levantar não só as muralhas de Jerusalém, mas a glória de Israel, trazer de volta o povo para a unidade. E isso é servir. O que é que Deus quer que eu faça?
Como é que Ele quer que eu cuide? Como é que Ele quer que eu sirva? Que dom e talento Deus deu a você, para você usar para a glória de Deus, para abençoar o povo de Deus e fortalecer o povo de Deus, e que o Evangelho de Cristo seja proclamado através do dom e serviço que Deus, do dom e talento que Deus deu a você. Aliás, Ele te emprestou esse dom e talento para você usar para a glória dele. Eu não posso usar nenhum dom e talento para a minha glória. Jesus não está preocupado com a glória, mas está preocupado em servir, e por isso Ele se esvaziou. A segunda marca aqui é servir, é ajudar. Terceira marca, terceiro modelo que Jesus traz, além dele ser, ele não ostentar o seu poder de divindade, além dele ser um modelo de serviço, ele também é um modelo de humanidade. No versículo 7, a Bíblia diz que ele se tornou semelhante aos homens. E essa humanidade aqui, nesse momento, irmãos, é extremamente importante. Está na moda falar de humanidade, falar que Jesus foi semelhante aos homens, porque isso aponta para a identidade humana de Jesus. E a identidade é muito importante. Nós temos falado sobre identidade aqui na igreja. Nós somos pessoas humanas. Nós temos a identidade humana. Jesus tinha aqui uma identidade humana. Ele era ser humano. Ele era um homem. E Deus nos deu a identidade vinda dele. E nesse tempo que as pessoas estão confundindo a sua identidade, elas se assumem, se admitem com um gênero relativo. Elas se admitem com uma espécie relativa, é assim que elas se veem. Porém, Jesus foi colocado aqui, a Bíblia diz, semelhante aos homens, se fez homem. Deus que se fez homem, homem do sexo masculino e homem, ser humano. E eu preciso entender que isso é minha identidade. Eu tenho identidade, eu preciso assumir em Cristo a minha identidade. E como igreja, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E nós já mencionamos esse texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro escreve dizendo: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido. E aí vocês precisam fazer a obra de Deus, que é proclamar a grandeza daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem uma identidade em Cristo, e você precisa ficar nessa identidade, entender que o inimigo das nossas almas, que foi até Cristo, eu já falei isso aqui também, lá depois que Jesus passara 40 dias no deserto, e o inimigo das nossas almas foi até o próprio Deus encarnado, tentá-lo, começando pela identidade. Ele perguntou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és. Veja, ele vai colocando dúvida na identidade das pessoas. O que ele quer, aquele camarada lá, é mentir para você, te enganar e te confundir. Se você ficar confuso com quem você é para Deus, em Cristo, você não vai fazer nada para Ele. Então olhe para a palavra de Deus, deixa ela falar o teu coração, tem esse sentimento de Cristo e abrace aqui a identidade. Veja, você é quem? Você é filho de Deus, amém? Renascido em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus, alcançado pelo sangue de Cristo. Seu nome já foi inscrito no livro da vida. Você entregou sua vida ao Senhor, você confessou seus pecados ao Senhor, você fez uma aliança com Deus. Então você é alguém que Deus chamou, que Deus salvou, que Ele resgatou para você viver para Ele. Então essa é a sua identidade. Jesus tinha uma identidade, e nós, como discípulos de Jesus, para o resto da vida, precisamos abraçar essa identidade. Jesus foi modelo de identidade, foi modelo de humanidade. E em último lugar, Jesus também foi modelo de obediência desvantajosa. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz que ele, achado na forma de homem, fez o quê? Veja a sua Bíblia. Humilhou-se a si mesmo. Diz também que ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi um modelo de obediência desvantajosa. A gente às vezes tem comportamentos, muitas vezes, do ponto de vista dessa humanidade secularizada, a gente quer obedecer, fazer coisas convenientes de acordo com aquilo que vai lhe trazer resultado para a gente. Mas o Senhor Jesus, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de tudo aquilo que era confortável, e Ele foi obediente até
até o fim. Irmãos, a palavra que salta aqui para mim é constância, é perseverança, é deixar a mim mesmo, é me esvaziar, é renunciar. Aqui a Bíblia fala de cruz. O evangelho que essa igreja dos amigos prega, o evangelho da Bíblia, é o evangelho de cruz. O Senhor chamou a gente para enfrentar a cruz todo dia. E aí tem a cruz e tem o cálice, as dores, os sofrimentos. O Senhor prometeu para a gente, sabe o que foi que Ele prometeu? No mundo tereis o quê? Aflições, tribulações. Qual foi a vantagem de Jesus em obedecer e morrer para a cruz? Nenhuma vantagem. E é esse evangelho que você é convidado a viver. Agora entenda: cruz, cálice e céu. Jesus venceu a morte e está reinando no céu. E ao final desse processo, Jesus aos seus discípulos, Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa é a grande conquista do Senhor. Agora Ele entrega para você, igreja. Portanto, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Filipenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 29 e 30, Paulo condensando um pouquinho essas expressões aqui de obediência, a mesma obediência de Cristo. Veja o que ele diz para você. Você crê em Cristo? Levante a mão, por favor. Você crê em Cristo? Amém? E o que mais você vai fazer? E qual é o processo, o projeto de Deus para você? Enquanto você é discípulo. E esse discípulo é até quando? Ser discípulo até quando, irmãos? Até o fim. Isso quer dizer que você precisa ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer que você faça aqui. E que você continue. E quando você passar por dificuldade, entenda essas palavras aqui. Vos foi concedido, Filipenses 1:29, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Paulo não tinha também benefício, vantagem em obedecer ao Senhor, a não ser entregar a sua própria vida em gratidão àquele que havia morrido por ele, aquele que havia feito toda essa obra por ele. Aquele caminho de salvação que Cristo entregou para Paulo e proclamar o evangelho é um evangelho de dificuldade. Ele diz para os filipenses: se alegrem no Senhor, porque não tem nada fácil nesse mundo. Agora, sabe qual é o problema? Porque o mundo nos odeia. Agora, irmãos, que o mundo nos odeie sem motivo, que o mundo nos odeie não por nós darmos mau testemunho, fazermos aquilo que o cristão deve fazer, que o mundo nos odeie pelo fato de nós nos parecermos com Cristo. Porque o Senhor disse: assim como me odeiam, vão odiar você. Que glória é essa se a gente sofre por causa dos nossos pecados? A glória é sofrer sem culpa. Então, se alguma vez você está sendo acusado, humilhado, entristecido, decepcionado, magoado, se as suas expectativas com as pessoas não estão sendo alcançadas, se as pessoas estão te ferindo, te acusando, louve a Deus. Louve a Deus, porque o processo de discipulado não é masoquismo, não é gostar de sofrer, mas é entender que o caminho do Senhor é um caminho de sofrimento, um caminho de cruz, um caminho de entrega. E o Senhor fortalecerá, nos dando graça para os dias maus. E nós nos revestimos no Senhor, ouvimos a sua voz, nos fortalecemos no Espírito, nos enchemos de poder, oramos, agradecemos, perdoamos e nos colocamos na disposição de Deus. Sabe quando é que começa o discipulado? Começa quando você encontra com Cristo. Começa naquele dia em que você vive a experiência de Bartimeu. Bartimeu ali no caminho de Jericó e ouve falar de Jesus. Ouve falar que Jesus estava passando, porque já ninguém ouviu falar de Jesus. Ele identifica ao som dos seus ouvidos o murmurinho da multidão, eu entendo, e vê e fica sabendo que é Jesus. Ele tem esperança, ele começa a clamar e pede: Jesus, eu preciso de você. Jesus para, manda alguém buscá-lo, e aí Bartimeu vai ter o melhor encontro da sua vida. Ele encontra Jesus, e Jesus pergunta: você quer o que, Bartimeu? E Bartimeu diz: Senhor, eu quero ver. Sabe qual é o melhor momento da nossa vida? Quando a gente pede ao Senhor para abrir os nossos olhos, para não deixar que sejamos enganados com essa sociedade, com esse mundo que nos influencia, com as suas dores, com os seus medos, com as suas influências de todo tipo, com os seus modelos, com as suas celebridades, com as suas manias,
E são manias, todo dia muda. É todo dia uma mania nova. Aí falam, aí está aí a internet navegando e cheia de uma tempestade de informação sobre um tal de... Agora qual é o negócio? De farma-aura, né? E aí as pessoas vão seguindo isso, mas elas não pensam. Elas não refletem. E sabe quem é que vai levar as pessoas a refletirem? Alguém que tem a visão aberta. Você e eu fomos tirados das trevas. O Senhor tirou a venda dos nossos olhos para que nós sigamos Jesus até o fim. Então que a sua vida e a minha vida seja baseada na palavra de Deus, uma relação verdadeira com Cristo, e nós tenhamos o sentimento de Cristo. Peça a Deus que te dê o sentimento de Cristo, e abrir mão de tudo, entregar a vida a Ele realmente, e perguntar: Senhor, como é que eu faço para te glorificar? Me ajuda a ser Ti, quem Tu queres que eu seja, para a Tua glória, e seja obediente. Me ajuda a ser obediente nos dias difíceis, nas desvantagens da vida, nas injustiças da vida, amar o meu inimigo, amar o meu próximo, assim como o Senhor me ama. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar.